o Edmilson agora vai nos presentear com vinho de segunda. O que você tem para nós aí? Olha, como eu falei lá no início, que eu já dei um spoiler, né? Porque se a gente não tomar um vinho, não é vinho de segunda, Com entendeu? certeza. Mas E a todo bebida mundo é está diferente. esperando, É, igual água de segunda, né? O pessoal está esperando esse vinho de segunda, né, pô? Então, eu estava pensando hoje, como nosso programa inicial, eu fazer alguma coisa diferente, né? Então, Diferente dos programas anteriores, aí. isso. É diferente no sentido de a gente sentar aqui e só tomar um vinho, né? Então eu trouxe esse vinho aqui, que é um vinho italiano da região da Úmbria. Esse vinho é uma região chamada Orvieto. Esse aqui é um vinho Orvieto clássico, é um DOC italiano. Existe uma nomenclatura de vinhos na Itália que ela tem muito relacionamento à região onde o vinho está localizado e a qualidade dele para aquela região. Então, quando eu digo que esse vinho é um DOC, eu estou dizendo que esse vinho é produzido numa região que tem história de produção de vinho, com as uvas que elas estão localizadas lá. No caso dessa região, esse vinho tem como base duas uvas nativas da região da Úmbria, que é o Grecheto e o Trebbiano. E, somado a essas duas uvas, que é a maior parte do vinho que está aqui, foi acrescentado Sauvignon Blanc e Chardonnay. Então, é um vinho que tem 4 uvas compondo. Então, é um corte, ou um blend, como se chama, né? Uma característica muito específica. Tem muitos termos do mundo do vinho que seria interessante a gente ir traduzindo para a galera Claro, do meio, né? por isso que... Isso, é. um corte. É uma mistura de muitas uvas, né? Então, já aproveitando, né? Então, esse é um vinho que tem uma Então característica... pode misturar um monte de uva para fazer vinho? Pode, claro que pode. Desde que haja um equilíbrio. Aquela questão que eu falei do enólogo, vai encontrar esse equilíbrio, né? Mas, antigamente, na verdade, tem que falar que os enólogos já existiam no Antigo Egito. Eles já entendiam essa situação já lá. Mas essa região da Úmbria, de Orvieto fica a 120 quilômetros de Roma. Então, estava ali meio que no coração do Império Romano. Então, é uma coisa já que tem uma tradição antiga lá. E a Úmbria, na verdade, ela teve uma fundação de etruscos. Então, toda a característica de lá é de etruscos, mas está ali dentro do coração, no centro da Itália. Esse é um vinho produzido em um tanque de concreto. Hoje está muito em uso aqui no Brasil a questão do tanque de concreto. Lá ele já é feito em um tanque de concreto. Então, o tanque de concreto tem uma característica para que o vinho tenha uma questão de uma acidez maior e trazer um frescor maior. Então, tudo bonitinho nesse vinho. Nós vamos, então, abri-lo e tomar, só que vai ter uma coisa que eu vou falar para vocês depois daqui, tá? Ai, que medo. Beleza. Vamos ver, momento. Esse é o momento chave, já abriu o menino. E, gente, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, aqueles abridor elétrico muito bacana para abrir vinho para dar facilidade, mas a sensação mesmo é abrir com o abridor tradicional. Claro. A sensação de Um sapato também dá, Edmilson? Oi? Um sapato dá também ou não? Para abrir vinho? Abrir de várias formas, sabe? Tinha saca-rolhas onde eu estava hospedado. Falei, vamos tentar. Funcionou. Funcionou. Tá. Bom, nós vamos ver uma característica já de cor, não sei se vai dar para ver na câmera, mas Escura, né? essa rolha, uma rolha que está aqui com o vinho, ela está bem já umedecida aqui, porque Dá para ver que muda a cor dela no meio, né? Isso, e tal, né? Para cima tá O escura. que aconteceu com esse vinho? Aliás, eu vou falar uma coisa, né? O vinho é como se fosse um corpo vivo. Ele nasce através daquela fermentação inicial, ele amadurece dentro dos tanques ou dos tonéis, e às vezes nas barricas de carvalho, e depois ele envelhece nas caves ou mesmo nas adegas, né? Esse envelhecimento é na garrafa. Isso. Então tem uvas que são próprias para envelhecer mais tempo e outras que não são para muito tempo. As uvas brancas, de modo geral, não são uvas apropriadas para o envelhecimento. Tanto é que nós já estamos vendo que ela foi feita num tanque de concreto, né? Mas o que acontece? O vinho, mesmo com esse frescor, com essas características da uva, ele vai ter uma durabilidade maior, chegando aqui a uns 6, 7 anos tranquilo.
Esse vinho que nós pegamos aqui, ele é um vinho 2012. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, é um vinho branco. Olha só. Seja, Ou seja, não era para estar esperando tanto tempo assim. isso. Então é por isso que eu trouxe o vinho para dizer o seguinte: Venceu o prazo de validade dele, Edmilson? não existe prazo de validade. O que acontece é o seguinte: o vinho ele tem um tempo de vida e depois ele morre. O que o vinho morre? Ele começa a perder as características dele. Ele vai É quando ele vira vinagre, é isso? Não dizem que ele vira vinagre? Ele vai virar vinagre quando ele estraga, quando por acaso houve algum tipo de oxigenação aqui. Mas nós vimos na rolha que não há nenhum tipo de oxigenação, tá? E ainda eu não fiz isso, mas no olfato, você vê que não tem um cheiro que vai ser desagradável, que mostre que ele estragou, né? Não tem um cheiro ruim, não. É. Poderia estar aqui o defeito, caso ele Poderia tivesse já estar o estragado. defeito aí, está estragado. Isso, já teria. Às vezes a própria rolha ela desgasta também, né? É porque a rolha, ela, se ela não será que tem alguma coisa a ver? Ou Se é ela não tiver guardada adequadamente, você vai ver que a rolha, por exemplo, ela vai ter ressecado. Se ela Aham. ressecou, ela vai ter uma abertura para entrar mais oxigênio do que deveria. E é justamente a questão da oxigenação que vai transformar o vinho em vinagre. Então, um vinho, quando ele abre, ele começa a oxigenar, ou seja, ele tinha uma pouca área aqui que ele tinha contato de oxigênio. Agora a área dele está aumentando. A quantidade de oxigênio que está fluindo aqui é maior. Então, se isso acontecer na adega, esse vinho vai estragar. Quando você abrisse aqui, você ia ver que no olfato já seria. Então, a cor esperada do vinho agora vai ser a segunda coisa que vai nos dar uma informação de como é que está esse vinho. Antes de ir para a cor, eu Sim. tive uma experiência com rolha ressecada muito interessante. Estava eu no Paraguai, uma daquelas diversas lojas. Tem as lojas boas e lojas ruins no Paraguai para fazer compras. E tinha lá uma promoção de um vinho argentino a $2,99 a garrafa. Eu dei uma olhada no rótulo, dei uma lidinha, um pouco que eu já conheço. Não parece ser um vinho ruim. Vou levar meia dúzia de garrafa dessa. Se perder, é o preço de uma garrafa normal. De uma garrafa boa, que infelizmente joguei um vinho fora. Vou arriscar levar meio. Se eu acertar, poxa, ganhei 6 garrafas, ganhei 5 garrafas de vinho, né? Eu comprei 6 no preço de uma. Comprei. Cheguei em casa, meti o saca-rolha, a hora que eu puxo, sai só o saca-rolha. É isso que eu falei. Fez um buraco no meio da rolha porque ela estava ressecada. É isso Aí que eu tá, eu falei. enfiei uma faca, tirei aqueles restos de rolha, filtrei para poder beber, mas o vinho não estava ruim ainda. Provavelmente era um processo relativamente recente, sei lá. Em casa eu guardo as minhas garrafas deitadinhas numa grelha, tentei as outras garrafas, tomei aquela, tava legal. Aí pensei, vou dar de presente pra galera aí, né? Vou explicar, ó, a rolha tá bichada, cara, mas o vinho é bom. Mas passou, sei lá, um mês, talvez, não sei, A 3 rolha é de semanas. segunda, mas o vinho é de primeira. Então, aí, falei, vou abrir mais um daquele, vamos ver como é que tá. O fato de as garrafas terem ficado deitadas é que foi o problema. Ele estava armazenado de forma incorreta. Guardaram em pé, a rolha secou. Ficou deitada em casa um tempinho, a rolha umidificou de novo e ressuscitou. Cara, 6 garrafas de vinho maravilhosas. As R$2,99 cada uma. Além da questão, Emerson, da posição correta, também a questão de como é que foi transportado esse vinho, como é que ele foi armazenado, pode ter contribuído para uma alteração de calor que fez com que ela ressecasse. E, inclusive, podia ter danificado realmente o vinho. Teve sorte. É mesmo para o cara vender a um valor desse, é porque aquilo ali estava em. Alguém já tinha identificado que aquela rolha estava bichada. Falou, pô, para não perder estoque, vou vender por micharia. A cor esperada desse vinho, então, em primeiro lugar, esse vinho não tem passagem por barrica, certo? Primeira coisa que a gente já sabe. Então, ele não é um vinho que vai ter uma estrutura mais complexa. É um vinho mais fresco, que tem uma acidez maior. Então, agora, o que a gente espera dele? A cor que esse vinho deveria ter é um amarelo dourado. Então, eu vou colocar na taça para a gente começar a experimentar o vinho e nós vamos esperar que ele esteja dourado. Não precisa inclinar a taça porque não é cerveja. Faça às vezes. Outra taça, por gente. Aproveitar que a tecnologia do papel tá aqui, eu vou usar o verso dele que fica bem branquinho, pra gente ver, olha, pra ver a cor do vinho. Douradinho. O amarelo, tá um amarelo bonito, tá um amarelo dourado.
Pelo Então, a menos. princípio, pelo visual, a gente está vendo que o vinho não estragou. sabe? Aham. Tudo indica que ele continua Não bom. morreu ainda. Bonito, hein? Não Uma morreu cor ainda. bonita, né? Cor bonita, diferente, hein, cara? É. Hã? Agora, primeira coisa, se espera que ele seja um vinho que entregue 2 olfatos primários. Os olfatos primários que a gente vai sentir aqui são aromas de Essa é a frutas, parte que complica, porque eu não sinto cheiro de nada. frutas brancas e um floral, tá? Então agora, ao levar O que seria uma fruta branca? pera, por exemplo, é uma fruta Tá. branca, Tá por dentro da É. branquinha, assim. maçã, né? Uhum. Não cítrica, né? Porque também, Tá. tá Não certo? cítrica. Não cítrica. Então não vai ter um limão. Então, vamos lá. Olha lá, Lu, toda aquela sabedoria É, que você olha, tem. Chacoalhando. Ela, Chacoalha aqui, joga fora da taça. ela. Aliás, até vou brincar com vocês isso. Essa questão de fazer saúde da taça. E as pessoas na Idade Média faziam isso. Na hora que cumprimentavam, jogavam um pouco do vinho na taça do outro. Porque se tivesse envenenado, eu não morreria sozinho. Levava alguém comigo. Obrigado por passar essa técnica, viu? Acho que a gente precisa adotar aqui. Mas o cara tinha manha Eu acho também, que hein? lá Ó, pelo vai 10º jogar podcast não. nós vamos conseguir treinar. Pô, a taça também tinha Então, que ser pelo bem. olfato, você vê que existe aqui um floral presente. O olfato primário de fruta branca, ele está pouco perceptível, ou seja, ele está perdendo já o olfato. Quer dizer, o vinho está começando já a declinar. Certo? Na verdade, nós estamos fazendo esse teste aqui proposital hoje. Então, nós estamos fazendo isso de forma proposital mesmo para mostrar para vocês que, apesar do vinho, ele está aqui há um tempo já na garrafa, já está há mais de 10 anos. Então, um vinho que não deveria ter tido essa graduação, ele acabou, então, tendo essa situação. Tá? Então, o que acontece? Nós agora vamos passar para a parte do paladar. Então, o paladar dele vai ter que ter aquele frescor, aquela situação que a gente já sabe que ele vai, então, passar para a gente um vinho branco com a acidez presente. Vamos testar, então. Frescor, realmente. Está entregando frescor. Ácido, Aham. levemente ácido. Que a acidez é presente, está perfeito. Porém, nós vamos perceber que lá no final da garganta, ele vai entregar um amargor que ele não deveria estar entregando. Aham. Tem. Então, De esse fato. Verdade, tem uma amargura. Isso. Tem. Então, essa é uma outra característica do vinho que ele está começando a declinar já. Tá passando do prazo de validade. Não, entendi. é, Brincadeira com prazo de ele já validade. está chegando lá no final. Então, significa o seguinte: um vinho, ele, ao passar do ponto, não significa que ele não seja mais bebível. Ele só não vai entregar tudo aquilo Que se esperava. que se esperava A dele, proposta inicial dele. a proposta inicial dele. Porém, não é um vinho que você colocaria como um vinho ruim. Agora, para esse amargor, nós vamos fazer agora uma harmonização Uma compensação. com amêndoas e nozes. E nós vamos perceber que aquele amargor no final vai ser eliminado. E o vinho vai passar, então, a ter uma característica tranquila de se beber dentro daquilo que se esperava. Um pouco menos de aroma, mas o final dele vai ser um vinho agradável para ser bebido num dia. Quer dizer, então você tem um vinho lá, passou do tempo de beber, não significa que eu tenho que jogar ele fora. Você tem que testar para ver se ele ainda é bebível, né? Esse caso aqui, um Orvieto 2012, ou seja, ele passou do prazo normal dele, porém ele ainda está bebível e nós vamos agora então fazer essa harmonização. Eu aqui. tô me segurando para não fazer o trocadilho com o nome dele. Salviano. Estamos salvando o bichinho. Estamos salvando o É, salvando. o Salviano, na verdade, é o nome da vinícola, né? Nome da vinícola. É. Orvieto, o nome da região, Aham. que vai então determinar
esse vinho, né? Que, na verdade, na Europa como um todo, o nome do vinho principal é o terroir onde ele está inserido. Aliás, vamos agora usar e vamos falar o que é terroir, né? Terroir. Terroir são todas as características pertinentes ao local. Terreno, clima, composição do solo, nível de água, Quantidade de sol que pega. quantidade de sol, altitude. Então, toda essa composição é o Tempo. terroir. Tá englobado no terroir. Isso. Inclusive também a tradição de plantio, forma de colheita, forma de vinificação, tudo faz parte do terroir. Isso justifica alguns países e algumas regiões serem mais tradicionais em relação à fabricação e produção de vinho? Ou não necessariamente? Chile, Portugal, Boa Rio pergunta. Grande do Sul? Cara, que louco, saiu o amargor mesmo. Boa pergunta. O que acontece é o seguinte: existe o velho mundo onde se tem muito tempo se fazendo vinho. E lá as pessoas elas prezam pela tradição.